Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Compartilhar. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, só confirmando, o texto não é meu e eu vou dizer aqui para os irmãos aquilo que eu entendi. Vamos iniciar orando? Pai, pedimos que Tu estejas conosco nessa reflexão, que ela possa acrescentar valores à nossa vida e que nós possamos ser transformados por ela. Obrigado por tudo, perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãos, nós vamos iniciar lendo Atos 2, o versículo 41 até o 47. E diz assim, olha: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Bom, irmãos, a irmã Carmelita Graciana foi quem escreveu esse texto. E ela escolheu o versículo 44 como versículo-chave. E diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, eu vou iniciar dizendo para os irmãos que para mim esse texto não foi fácil. Eu tive alguma dificuldade não de compreensão exatamente, mas de juntar um assunto no outro. Para mim pareceu que o assunto mudou abruptamente e eu tive alguma dificuldade. Mas assim, eu vou fazer o meu melhor aqui. Espero que eu possa conseguir passar para os irmãos aquilo que eu entendi. Então, a irmã Graciana conta assim que foram feitas pesquisas e encontraram 40 quilos de plástico dentro de uma baleia morta. Então, que isso é um sintoma relativamente pequeno em relação ao tamanho do problema que estamos enfrentando no ambiente, por conta da quantidade de detritos, de lixos que são jogados no oceano diariamente. Então, realmente, muitas espécies estão morrendo porque elas não sabem distinguir entre plástico, tampinha de garrafa, enfim, entre o lixo e o que é alimento. E elas acabam se alimentando desses detritos, desse lixo, e acabam morrendo. Então, ela no texto diz que outras preocupações foram se somando a essa em relação ao meio ambiente, e aí idealizou-se um novo modelo econômico. Eu não sei se todo mundo conhece, mas o novo modelo chama-se economia compartilhada. Eu não sei se os irmãos sabem o que é economia compartilhada, mas é assim, é um novo sistema social de economia, onde as pessoas, as empresas, elas se propõem a dividir recursos humanos. Então, em vez de desperdiçar, em vez de fazer outras coisas, elas compartilham. Então, tanto coisas físicas como intelectuais. Então, por exemplo, uma empresa que eu posso dar como exemplo como economia compartilhada é a Netflix, o Waze, Airbnb. Então, assim, hoje evita-se de se fazer mais CDs, usar mais plástico, para usar essas plataformas aí onde a gente desperdiça menos recursos, entendeu? Então,
ela está dizendo assim que isso é um novo estilo de vida e que traz novos hábitos para o sistema de produtos e de serviços. Então, antigamente a gente comprava aquele monte de filme, né? Agora não, você põe na Netflix e assiste o filme lá, sem... É um jeito de diversão sustentável, digamos assim. Então, o grande problema ainda continua na questão dos nossos hábitos predatórios, né? Que o ser humano, ele não tem comiseração em relação ao meio ambiente, aos animais, às espécies. E nós temos hábitos já que estão arraigados, já estão entranhados na nossa sociedade. Então, a gente tem problema em relação à solidariedade e o comportamento. E a gente só vê esse tipo de problema na nossa espécie, na nossa raça, na raça humana, né? Com outras espécies de animais, isso não é natural, né? O animal não caça por caçar, ele só caça por comer, ele não desperdiça o alimento dele. Enfim, esse tipo de comportamento só é natural, digamos assim, na espécie humana. Então, conceitos como a consciência ambiental, sustentabilidade, solidariedade, compartilhamento foram incorporados às reflexões de homens importantes, o que ela chama aqui de retórica da academia. E retórica da academia, pelo meu entender, são pessoas, são gestores, são pessoas importantes, cientistas que estão estudando como melhorar o nosso ecossistema, como fazer com que as pessoas se conscientizem disso. Então, a ideia é que a qualidade de vida da Terra mude, né? Porque do jeito que a gente vem agindo, nós estamos degradando a Terra, nós estamos acabando. É o estilo depredatório. Então, se continuarmos assim, tudo vai acabar se extinguindo. E assim, essas pessoas, esses ambientalistas, isso sou eu que estou acrescentando, não está no texto, esses ambientalistas, eles têm o objetivo de preservar a Terra a qualquer custo e por todo o tempo. Mas a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia diz que a gente tem que cuidar, sim, da Terra, do ambiente, do ser humano, até que isso sirva aos propósitos divinos. Então, eu creio que a Terra será preservada e deve ser preservada da melhor maneira, até que isso sirva para que a palavra do Senhor se cumpra. Então, eu gostaria, isso também sou eu quem estou acrescentando, não está no texto, de lembrar aos irmãos que a gente tem que preservar a terra e as coisas que nela há, porque lá atrás, lá em Gênesis, a palavra diz que o Senhor, logo no primeiro capítulo, o Senhor fez a terra com toda a precisão, com toda a cuidado, com todo o amor, e deu ao homem. Deu ao homem para quê? Para que ele cuidasse da terra. Então, o nosso dever é cuidar do local onde moramos, principalmente nós que cremos no Deus vivo e verdadeiro como Criador de tudo que nela há. Então, a gente deve usar todos os recursos que temos, mas não devemos abusar. Porque se os irmãos se lembrarem, também há uma passagem que diz que a recomendação para o povo judeu era arar e cultivar a terra por 6 anos. Mas no 7º ano a terra deveria descansar, porque a terra também precisava recobrar as suas forças, os seus nutrientes. Então o Senhor também é um Deus ecológico, ele estava preocupado com a criação, né? Então assim, não era só plantar, lucrar, tirar, comer, não. A terra também precisava de um descanso. Então, tudo que o Senhor fez na natureza, no meu entendimento, ele fez para nos alimentar, para nos vestir, para nos abrigar. Mas nós temos que preservar, sim, porque a terra também é um presente. E é graça, né? É um presente que nós não merecíamos e ganhamos. Outra coisa que eu queria comentar com os irmãos, que Abraão, lá em Gênesis também, ele plantou uma tamargueira. A tamargueira é uma árvore que ela é muito difícil de ela dar frutos. Ela demorava de 80 a 100 anos. Hoje em dia, segundo eu me informei, ela pode demorar menos tempo. Mas naquela época, que era um processo natural,
que não havia nada de artificial fazendo com que esse processo fosse acelerado, uma tamargueira demorava de 80 a 100 anos para dar frutos. Então, assim, quando Abraão plantou uma tamargueira, certamente ele não estava pensando nele, como é que ele faria para poder usufruir daqueles frutos. Então ele estava plantando aquela árvore para as gerações futuras. Então ele estava preocupado com quem chegaria depois dele. Até conto uma historinha que um rapaz viu um senhor já bem idoso plantando um pé de jabuticaba. E ele disse para esse senhor: o senhor está plantando isso por quê? O senhor nunca vai comer jabuticaba, né? Porque o senhor já é idoso e a jabuticaba vai demorar um tempo para nascer. E aquele senhor respondeu para o jovem: meu filho, se todas as pessoas pensassem como você, nunca, ninguém, jamais teria sequer experimentado uma jabuticaba. Então a gente tem que, sim, preservar o meio ambiente para que possamos viver bem, mas também para que as próximas gerações possam usufruir disso. E só para encerrar esse assunto, também tem uma passagem lá em Deuteronômio 22, que fala assim, que se você vier no caminho, e se você vir uma ave com os seus passarinhos no ninho, você não deve tomar essa árvore. Então você não deve pegar a mãe e os passarinhos, você não deve mexer. Então o Senhor se preocupa com a natureza também. Então nós que somos cristãos temos um exemplo a dar, porque nós cremos na palavra de Deus e cremos que tudo que Ele fez é perfeito e deve ser para a honra e glória dele. Então nós não podemos não se importar em comprar plástico, coisas de plástico, jogar lixo na rua. Nós temos que se preocupar sim com um canudinho. Vamos trocar por um canudo biodegradável ou então por um canudo de inox. Nós temos que importar com o desperdício de alimentos, desperdício de água, luz, todas essas coisas, porque são recursos que o Senhor tem nos dado. E tudo que o Senhor nos dá é bom e nós temos que cuidar. Bom, aí a nossa escritora aqui, a Carmelita, ela está falando sobre essa questão ambiental e ela diz que, por um outro lado, há pouco mais de 2000 anos, quando o compartilhamento foi vivenciado pela igreja primitiva, no seu período de maior consagração, o estilo de vida dessa igreja era tão revolucionário que provocou um impacto em todo o entorno. Então, a ponto de o homem que escreveu Atos, Lucas, dizer que aqueles crentes da igreja primitiva, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Então, aí agora acrescento eu, não estava no texto, eu fiquei me perguntando, né, por que é que os crentes, os cristãos da igreja primitiva, eles tinham a simpatia do povo? Bom, eu imagino, primeiro, lá no versículo 46, diz que eles eram alegres e simples. Então não tinha tristeza entre eles e eles não eram arrogantes. E isso, lógico, né, cativa as pessoas, viver com pessoas que sejam alegres, que sejam simples, que sejam solidárias. Outra coisa que me ocorreu e que está no versículo 45 é que eles eram excelentes em tudo que faziam, né? Eles se davam bem, eles pegavam as propriedades deles, vendiam, compartilhavam, dividiam com eles. E aqui, penso eu, a Bíblia não está querendo dizer que você é obrigado a sair vendendo tudo que você tem e compartilhando com os irmãos. Obviamente, se você tiver esse desejo, fica a seu critério. Mas aqui eu acho que o que o Senhor quer dizer é a excelência do comportamento, né? Que não se fazia de rogado, amando o outro como a si mesmo, para que o outro não sentisse necessidade. Então, eles vendiam a propriedade e dividiam ali com os irmãos, né? Então, era um comportamento super excelente. Outra coisa é que eles eram muito coerentes. No versículo 43, diz que eles viviam com temor. E ali aconteciam muitos prodígios.
Por quê? Porque o que eles falavam era totalmente condizente com aquilo que eles viviam. Então, era óbvio, se eles temiam ao Senhor, e o Espírito Santo estava ali com eles, e a mão do Senhor estava ali, os prodígios aconteceriam mesmo, eles viviam em obediência. E outra coisa é a questão de como eles eram contagiantes, né? Eu imagino assim, que as pessoas que estavam ali perto da igreja primitiva, viam como eles, tudo que eles tinham era em comum. Lá no versículo 44, diz, né, que tudo eles tinham em comum, eles repartiam. Então, poxa vida, né, deve ser muito bom conviver com pessoas contagiantes, que têm um comportamento excelente, que são sempre alegres, que são simples e que são coerentes. Então, é lógico que eles conseguiam a simpatia do povo. Então, eu me pergunto se nós temos sido assim hoje, como igreja de Deus. Será que nós temos realmente sido pessoas alegres, principalmente nessa época de pandemia? Ou será que nós somos aquelas que dizem, que saco, que horrível, que ruim, isso não passa nunca, e ficamos murmurando? Como é que nós vamos conseguir a simpatia das pessoas se não agimos de modo excelente, se não compartilhamos, se não somos, se o que dizemos não tem a ver com o que fazemos, né? Foram essas coisas que eu pensei. Bom, aí então a nossa escritora aqui, voltando ao texto, ela pergunta se a gente pode falar da gente mesmo aquilo que eles falavam em relação à igreja primitiva. Ele fala, pode-se dizer o mesmo de nós, que somos a igreja de Jesus Cristo hoje? Então, essa é uma pergunta que não quer calar. Então, o nosso manancial termina dizendo assim, que o nosso estilo de vida impacta o mundo. Então, que sejamos referências positivas. Então, logicamente, tudo que fazemos como cristãos vai impactar o mundo. Melhor será se for de forma positiva. Bom, irmãos, eu me despeço aqui com um abraço fraterno. Um abraço de ursa. E lógico, né? Termino com a nossa palavra de ordem, que é saudades.